Oi meninas, então hoje eu volto com o segundo vídeo em que eu tô explicando tudo o que aconteceu com o Gustavo. Esse eu acredito que vai ser o vídeo mais difícil para eu gravar, porque conta os 85 dias de luta do Gustavo na UTI. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar linkado aqui abaixo, mas para quem não tá sabendo, o Gustavo nasceu prematuro de 27 semanas e 5 dias, no dia 15 de março de 2018. Então, no primeiro vídeo eu contei tudo que aconteceu, o que me levou a ter esse parto prematuro, e hoje eu venho continuar a história dele. Bom, então, como eu já disse para vocês, o Gu nasceu dia 15 de março de 2018, de parto normal, um parto super rápido. Ele nasceu com 1,50 kg e 37 centímetros, e eu não pude nem pegá-lo. Ele foi direto para UTI, ele foi entubado, ele não chorou quando ele nasceu. E tudo o que os médicos diziam é que as 72 horas eram as mais importantes que ia determinar a evolução do Gustavo. Graças a Deus ocorreu tudo bem. Para vocês terem uma noção, no segundo dia de vida dele, o Gustavo já foi estubado e foi para outro aparelho de suporte que chama CPAP, que é um aparelho menos invasivo, e estava indo tudo muito bem. Pelo menos nos 14 primeiros dias era só evolução. No dia 17 foi quando ele tomou leite pela primeira vez, porque para quem não sabe, né, quando o bebê nasce muito prematuro, muito pequenininho, ele não pode ir pro peito, né, ele nem consegue, então é passada uma sondinha pela boquinha e ele recebe o leite por ali. Mas não é logo no começo eles vão, acho que para o soro e depois para a nutrição parenteral, ou ao contrário, e depois começa com leite assim bem devagarzinho. Então, tipo, começa com 1 ml, 2 ml, porque na verdade eles são muito pequenos, né? O estômago, o intestino muito pequenininho, e tem que ir devagarzinho mesmo para ver a aceitação. E eu me lembro que nesse primeiro dia ele não aceitou muito bem o leite, não, então teve que esperar mais um tempinho. E lá eles davam forma até que eu pudesse começar a tirar meu leite. Infelizmente, o hospital que o Gustavo nasceu, ele não tinha banco de leite. Então eu tinha que tirar em casa e levar no banco de leite da UFO, daqui que é a universidade, para eles processarem, pasteurizar e mandar para o hospital. Então, até que eu fui a primeira vez para eles fazerem isso tudo, levou um tempinho para chegar meu leite. Enfim, eu não vou entrar em detalhes em relação ao leite, a como que foi esse processo de amamentação. Se vocês quiserem, depois eu posso gravar um outro vídeo mais pra frente, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então vamos focar hoje só na evolução do Gustavo. No dia 21 de março, 6 dias depois que ele nasceu, ele saiu do CPAP e aí ele ficou só com uma pronguinha de oxigênio, assim, que tinha um cateterzinho, assim, que o oxigênio ia. E aí, finalmente, eu pude pegar meu filho pela primeira vez. E, gente, vocês não têm noção da emoção que foi pegar aquele pitico de gente. Eu me lembro que dessa vez eu peguei ele assim no braço mesmo. E aí, das outras vezes, eu intercalava, fazia um método canguru, que pra quem não sabe, coloca o bebê por dentro da nossa roupa, pele com pele. E assim, até hoje eu sinto a sensação que era, porque era uma delícia, assim, sabe, gente? Ele era tão petitico e fazia carinho no cabelinho dele. E era uma sensação maravilhosa poder pegar ele. E no dia 26, finalmente, o papai Ricardo teve coragem e também pegou o Gu. Mas ele era todo desajeitado. Morria de medo de deixar o Gustavo cair, né, gente? Porque ele é muito, muito pequenininho. Como eu disse pra vocês, estava indo tudo bem. As 2 primeiras semanas, os 14 primeiros dias foram só evolução, de sair dos aparelhos, de aumentar o leite, até que no dia 29 de março, o Gustavo pegou a primeira infecção. Vocês sabem, gente, que UTI, tanto UTI geral quanto neonatal, é muito complicada essa questão de infecção. Então, ele pegou essa primeira infecção e ele foi entubado e começaram com os antibióticos. E aí, no dia 30, o Gustavo teve que fazer a sua primeira transfusão de sangue. Gente, foi um baque pra mim quando me falaram que ele precisava fazer transfusão de sangue. No total, ele fez 9 transfusões de sangue. Eu tava até acostumada depois. Mas, gente, é bem chato, sabe? Você ver seu filho receber uma transfusão de sangue, precisar. Mas foi necessário, né? Infelizmente.
No dia 2 de abril, o Gustavo ainda estava entubado, né, por conta da infecção. Eu me lembro muito bem que nessa noite, gente, eu tive um sonho muito pesado, muito, muito, muito ruim com ele. E quando eu cheguei, os médicos me falaram que o Gustavo tinha estubado sozinho. Porque, gente, o Gustavo era um sapequinha. Aliás, todo prematuro, gente, eles fazem cada coisa dentro daquela incubadora que vocês não acreditam. Então, não sei como os médicos chegaram lá e ele simplesmente estava estubado sozinho. E aí, os médicos deixaram, né, pra ver se ele aguentaria, mas ele não aguentou e teve que ser entubado de novo. E aí, no outro dia, no dia 7, quando a gente pensou que ia poder respirar, que ele tinha, né, saído dessa infecção que ele teve, a gente teve uma péssima notícia. Lá tinha uma médica, a médica-chefe, que se chamava Claudinha, ela era uma senhorinha, né, uma senhorinha, e uma médica muito boa, mas que por ela ser senhorinha eu não entendia muito bem, gente, quase não entendia o que ela falava. E aí nesse dia eu cheguei, ela tava pra lá, pra cá, e olhava o Gustavo, e eu perguntei o que tinha acontecido, e ela só me soltou uma palavra, enterocolite necrosante. E, gente, eu confesso que na hora eu não entendi, eu tive que perguntar umas 3 vezes, e ela não me explicava o que que era, ela só falava que era grave. Então eu resolvi sair da UTI, na hora eu liguei pro Ricardo, e a gente foi pro Google pesquisar o que que era essa tal de enterocolite. Na verdade, eu nem tinha entendido o nome, eu coloquei mais ou menos, e aí, gente, eu me lembro do Ricardo falar, amor, dessa vez que o Gustavo pegou foi bravo. Para quem não sabe, enterocolite é uma infecção muito grave no intestino, que acomete principalmente os prematuros nos primeiros dias de UTI neonatal. E todo mundo ficou sem entender, porque o Gustavo já estava com mais de 2 semanas, né, na UTI, e geralmente acomete logo no comecinho, logo que começa com leite. E a barriga dele distendia, ele vomitava, não aceitava o leite. E aí começou o nosso drama, começou toda a luta do nosso guerreiro. Nesse dia, o Gustavo fez a segunda transfusão de sangue e no outro dia começaram os raios-x. Gente, o Gustavo fazia raio-x praticamente todos os dias, porque sempre que dava o leite, né, que chegava num limite, dava o leite, ele não aceitava. Então, o que os médicos acreditavam é que tinha alguma parte do intestino que não estava passando leite, que tinha necrosado. Eles faziam raio-x e não via nada. Ele fazia até aquele exame de contraste, tomar um líquido para ver se o líquido passava, enfim, mas não dava nada. Nesse dia também, o Gu entrou de dieta zero e entrou com 14 dias de antibióticos. E, gente, era muito triste. Ver seu filho sem tomar leite, pensar que ele ia ficar 14 dias sem tomar leite, por mais que ele estava com soro, com a nutrição parenteral. Nossa, doía muito pensar que ele não estava sendo alimentado de uma forma normal, né? Mas não tinha o que fazer. E entrou com antibiótico e tudo que a gente rezava é para que ele não precisasse de cirurgia, que já tinha sido conversado com a gente. No dia 20, finalmente, o Gu foi estubado, porque nesse tempo ele ficou muito grave, ele teve que ser entubado e ele fez mais 2 transfusões de sangue. E também tentaram voltar com leite no dia 21. Eu me lembro que no dia 23, pela primeira vez, ele pôde ir pro peito. Ele já estava maiorzinho, já tinha ganhado um pouco de peso. E assim, não foi uma experiência muito boa, não, sabe? Porque ele era muito pequenininho e tinha pronguinha na boca que atrapalhava. Mas enfim, como eu disse, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo falando só sobre a amamentação, tanto do Gustavo, tanto da Laura. E no dia 24 começou de verdade o nosso pesadelo, porque a gente pensou que tinha vencido a enterocolite com os antibióticos, mas não. No dia 24 de abril ele começou a vomitar muito, um vômito verde, era muito, muito verde, e a barriguinha dele distendeu bastante. Então a gente infelizmente não tinha vencido a enterocolite e tudo encaminhava ele para uma possível cirurgia. Mas mesmo assim os médicos quiseram esperar, então o leite dele que tinha começado tudo de novo lá, 1 ml, 2 ml, 3 ml, teve que voltar para o começo, porque às vezes era uma questão só de adaptação, e foi indo devagarzinho. Mas quando a gente chegou com 33 ml, né, na seringa pela sondinha, ele começou a vomitar de novo, começou a vomitar verde tudo de novo e a barriga distendeu bastante. Então, no dia 7 de maio, a gente chegou lá, aliás, eu cheguei, eu tava sozinha, nesse dia o Ricardo só ia mais tarde. E eu me lembro que era uma médica
que ela não falava muito com a gente, porque lá tinha vários médicos, tem alguns médicos que a gente se identifica mais, outros que não, e essa raramente ela vinha falar com a gente, a não ser que fosse algo grave. E nesse dia ela veio falar diretamente comigo. E eu me assustei, porque ela perguntou, ah, Amanda, cadê seu marido? Ele vai vir hoje? E eu falei, vai, mais tarde. Ela falou, não, liga pra ele. O Gustavo vai pra cirurgia. E nossa, gente, vocês não têm noção do que eu vi que seu filho vai pra uma cirurgia. O Gustavo precisou fazer uma transfusão de sangue antes, porque talvez perdesse muito sangue na cirurgia. E demorou bastante, né? Porque eu cheguei lá por volta de 11, meio-dia, a cirurgia foi só à noite. Eu não me lembro exatamente quanto tempo que a cirurgia durou. Só sei que é muito difícil você ficar esperando seu filho numa cirurgia. Minha sogra, meu sogro, minha mãe, minha irmã, todo mundo foi pra lá acompanhar a gente. E nesse momento é muito angustiante porque você não tem o que fazer. Você fica naquela sala de espera e você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Enfim, depois de muito tempo, não me lembro quanto tempo, os médicos saíram falando que tinha dado tudo certo, mas que tiveram que tirar 15 centímetros do intestino que estava necrosado, que realmente ele estava com enterocolite. Também tiraram o apêndice, porque já aproveitaram o apêndice, é algo que não faz falta. E que era esperar para ver como ele reagiria a esse pós-cirúrgico. E assim, pior do que a cirurgia em si foi o pós-cirúrgico, que o Gustavo ficou muito, muito, muito mal. Ele ficou muito grave, ele ficou gravíssimo. E para vocês terem uma noção, teve um dia que eu liguei, porque eu ia todo dia para a UTI, mas o desespero era tanto que eu ligava antes de ir, ligava antes de dormir também, porque a gente não podia passar a noite com ele. E eu liguei e o médico, o doutor Heloísio, que é um amor, ele me falou, Amanda, começa a rezar, porque os rins do Gustavo parou de funcionar, ele não tá fazendo xixi. E aí eu me lembro de chegar nesse dia no hospital e eu fiquei o dia inteiro rezando e orando. Ele tava com uma sondinha e orando para que ele fizesse xixi. E aí começou a sair uma gotinha, duas gotinhas, e cada gotinha era uma comemoração. E no final do dia ele já estava fazendo bastante xixi. E quando eu liguei lá à noite, o doutor Eloísio falou, olha, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu um milagre. Só pode, porque ele tá fazendo muito, muito xixi. E, gente, o doutor Eloísio era um que falava que ele aprendia muito com o Gustavo, porque quando todo mundo achava que não tinha mais o que fazer, o Gustavo ia lá e esperar. E, gente, era um guerreiro, porque é só milagre, sabe? A doutora Denilda também era outra que falava que a gente devia ter muita fé, porque era muito milagre, milagre atrás de milagre que acontecia na vida do Gustavo. Isso que eu tô falando, gente, é só um pequeno resumo, sabe? Passou por muita, muita coisa. Mas, enfim, ele passou, ficou em estado gravíssimo depois dessa primeira cirurgia, mas passou. E tava se aproximando o Dia das Mães, né? Dia 13 de maio, que ia ser o Dia das Mães, e tudo que eu queria era que o Gu saísse do tubo, que ele fosse estubado, para que eu pudesse pegar ele no Dia das Mães. E eu tive um presente no dia 12, um dia antes do Dia das Mães, ele foi estubado. E dia 13 eu pude pegar ele no colo, matar essa vontade no Dia das Mães. Enfim, depois de todo esse processo que ele passou por essa primeira cirurgia, que ele ficou grave, né? Eles esperaram um tempinho e começaram a tentar voltar com leite. Mas os médicos que operaram o Gustavo sempre me deixou muito claro que quanto mais se mexe no intestino, pior é. Porque quando se faz uma cirurgia no intestino, o intestino ele é todo assim, né? Pode causar aderências. E foi isso que aconteceu no caso do Gustavo. Sempre que tentava voltar com leite, ele não recebia bem, ele vomitava, ele ficava muito tempo com a sonda aberta para voltar, e aquele líquido sempre muito verde, sempre muito verde. E aí quando clareava, que tentava voltar com leite, ele não aceitava. E era muito complicado, gente, porque era algo que parecia que não tinha solução, não tinha cura. Eu já tava, assim, sinceramente desesperada, sem saber o que pensar. Porque era só esperar, a gente tinha que esperar, esperar, esperar. E aí dava o dia de voltar com leite, o Gustavo não aceitava, ou senão, quando aceitava, ia aumentar o leite, ele não aceitava. E tudo tava assim, caminhando para uma nova cirurgia.
Então, no dia 29 de maio, eu cheguei lá sabendo, eu sabia que aquele dia ia ter uma outra cirurgia. E assim foi, o Gu foi para a segunda cirurgia e mais uma vez foi aquela tensão que eu não desejo para mãe nenhuma. Mas que graças a Deus correu tudo bem. Nessa cirurgia ele tirou mais 3 centímetros do intestino, né? Ficou entubado. Mas o pós-cirúrgico, né, dessa segunda foi bem mais tranquilo. O Gustavo nem parecia que tinha passado por uma cirurgia. Ele estava muito, muito bem, assim, muito melhor. Ele não ficou em estado grave, não ficou nem um pouco debilitado. Então, logo tentaram voltar com leite de novo. E assim, já estavam até falando dele ir pra casa, sabe? Eu já tava fazendo as contas, porque pro bebê ir pra casa também prematuro, além de bem de saúde, ele precisa atingir os 2 quilos. E ele já tava atingindo os 2 quilos. E aí a gente já tava até preparando, né? Pensando na possibilidade dele ir pra casa, se desse tudo certo, né? De voltar com leite. Só, gente, que o Gustavo ele chorava muito. A gente não sabe se de fome, porque ele ficava muito tempo de dieta zero, ou se de dor, por conta das cirurgias, ou também porque ele já tava maiorzinho, né, gente? Ele já tava com quase 3 meses. E o bebê vai querendo ficar mais. Ele já tinha passado até pro bercinho, né? Ele gostava muito de colo, muito, muito, muito. Então, o tempo que eu ficava lá, eu ficava o tempo todo com ele no colo. E às vezes, gente, eu chegava, ele já tava no colo até de alguma das enfermeiras, do tanto que ele chorava, sabe? Ele não era mais um bebezinho que ficava só ali. Ele usava bico também. E sempre que o bico caía, ele dava um escândalo. Então, meu coração ficava na mão à noite, pensando que alguém ia colocar. Mas, gente, eu não tenho o que reclamar. As enfermeiras, as médicas, as técnicas, até hoje eu tenho contato com muitas delas pelo Insta e eu só tenho a agradecer por todo o carinho e cuidado que eles tiveram com o Gu, que foi muito, muito, muito importante. E aí, por essa questão do Gustavo chorar muito, aconteceu que o corte dele, as 2 cirurgias, foi no corte no mesmo lugar. E hoje em dia não costura mais, né? Passa só cola. E como ele chorava muito, fazia muito esforço, o corte começou a abrir. E eu me lembro que tava bem feio mesmo, dava pra ver lá dentro. E eu perguntava e os médicos todos me falavam que não, quando fosse pra casa era só passar a pomada pra fechar. Eu esqueci agora o nome da pomada, gente. Cicatrizante. E aí eu fiquei mais tranquila, né? E já tava pensando em ir com ele pra casa. Apesar de que tudo era incerto, não sabia se o problema dele realmente tinha, né, sido curado, como os médicos diziam, podia ser que ele fosse pra casa, ficasse bem, mas quando fosse adulto, desse aderência, enfim, nada era certo. E assim foi, e tudo que a gente tinha que fazer era esperar. E aí eu me lembro que no dia 6 de maio, que foi um dia antes dele falecer, foi um dia bem atípico. Nesse dia o Ricardo foi comigo mais cedo. O Ricardo trabalhava, então era bem complicado os horários dele. Todo dia ele ia, mas ele não ficava muito tempo. E nesse dia eu tinha que resolver algumas coisas no centro e o Ricardo ficou muito, muito, muito tempo com o Gustavo no colo. Muito, muito, muito tempo. Parecia que a gente sabia, sabe, que alguma coisa ia acontecer. E eu cheguei e eu me lembro que no período da tarde me deu uma crise de choro muito grande. Eu não sabia por quê. As médicas vieram conversar comigo, a doutora Denilda, que é um amor, que é assim, a alegria em pessoa. O dia que a doutora Denilda tava na UTI, meu Deus, era uma festa. E a doutora Cláudia também veio conversar comigo. E eu acho que elas pensavam que o meu choro era de cansaço e era também, gente, porque não é fácil você encarar uma UTI neo por 3 meses, como eu encarei e como muitas mães encaram, porque você não tem fim de semana, você não tem feriado, é aquilo ali todo dia e não que a gente reclame, mas é cansativo. É muito cansativo, principalmente psicologicamente. E aí elas não estavam entendendo porque eu tava chorando, e elas inclusive falaram, não, Amanda, arruma alguém pra revezar com você, sua mãe ou sua sogra, porque pra quem não sabe, não tem neo, só pode entrar a mãe ou o pai. E tem os períodos de visita. Mas elas estavam tão assim com a minha situação, porque eu já estava ali há tanto tempo e a gente não tinha previsão de alta, que elas, né, quiseram abrir essa brecha. Só que elas não estavam entendendo que eu não estava chorando, não era porque eu estava cansada, porque eu queria que alguém ficasse ali pra mim. Não, eu queria estar ali com o Gustavo o tempo todo. Eu tava chorando porque parecia que era uma situação que não se resolvia, sabe? Que não tinha um prazo. Então é algo assim, ah, o Gustavo vai tomar tal remédio de tanto,
há tantos dias, ou vai fazer tal cirurgia, daqui a tanto tempo ele vai ter, é alta. Era uma coisa, parece que não tinha fim, sabe? E aquilo tava me angustiando muito, muito, muito. E elas falaram, Amanda, vai embora mais cedo pra você descansar. Eu me lembro de falar, não, eu vou ficar. Nesse dia eu fiquei até mais tarde. E por coincidência, eu e os outros pais da UTI, as outras mães, a gente saiu quase na mesma hora. E aí, mais uma vez, lá embaixo, na despedida do hospital, eu chorei muito, muito, muito. E todo mundo me abraçou. Parecia que era uma despedida mesmo, sabe? Falaram palavras de apoio. E não estava acontecendo nada demais. O Gustavo estava bem, não estava, não tinha piorado nem nada. E nesse dia eu me lembro que eu fui pra minha sogra dormir lá, que ela morava perto do hospital, então eu revezava entre minha sogra e minha mãe, que ajudaram muito, né? Por falar nisso, todo mundo, minha sogra, meu sogro, minha mãe, minha irmã, todo mundo ajudou bastante. E eu cheguei lá e minha sogra abriu a Bíblia, mas logo ela fechou. E depois ela me contou que tinha saído em alguma palavra sobre morte. E ela não quis me falar nada na hora. No outro dia, no dia 7, foi o dia que o Gu faleceu. A gente chegou como um dia normal. Nesse dia eu e o Ricardo fomos juntos, graças a Deus. E aí, do nada, apareceu um médico cirurgião que eu nunca tinha visto. E até então, quem tinha operado o Gustavo das duas primeiras vezes foram duas médicas que sempre iam lá, mas eles eram uma equipe. E aí, ele me chamou e falou que ia descer com o Gustavo pra cirurgia. E eu não entendi, eu perguntei por quê. E ele falou: não, eu vou descer só pra fechar esse corte. Ele não vai fechar sozinho. E eu ainda questionei se era algo simples, né? Ele falou: olha, tem que entubar. E assim, gente, eu não fico me perguntando mais, me questionando por que que eu deixei, porque eu acho que assim, quando um médico te fala que vai ter que fazer alguma coisa, você acredita. E na hora não passou pela nossa cabeça em questionar. A gente pensou que era algo simples, inclusive a gente nem avisou ninguém da família. Ele desceu, eu pensei que ia ser algo mais rápido, mas começou a demorar. Até que finalmente ele saiu, falou que tinha dado tudo certo. E entrou. E sempre que acabava uma cirurgia, eles chamavam um médico e uma enfermeira da UTI para vir buscar o Gustavo. E chamou, e o médico entrou, e a gente sempre esperava para ver ele passar no corredor. E nessa hora o Ricardo até falou: não, amor, deu tudo certo, eu vou almoçar, que era na hora do almoço. Eu falei: não, amor, vamos esperar ele passar. E aí começou a demorar, começou a demorar, começou a demorar. Até uma outra enfermeira, Flávia, passou para ver o que tinha acontecido. E aí o médico cirurgião saiu com uma cara muito esquisita, falando que tinha dado algo errado. E aí na hora eu já me desesperei, perguntei o que tinha acontecido. Ele falou que não sabia, que não tinha sido ele, que não tinha sido culpa dele. Ele só sabia tirar o corpo fora. E eu só queria saber o que tinha acontecido com meu filho. E aí ele me falou que o Gustavo estava dando parada cardíaca, que eles estavam tentando voltar com ele. E, gente, nesse momento, você não sabe se passa minutos, se passa horas, quanto tempo que passa. Demorou muito até que eles saíram com o Gustavo, saíram muito rápido, assim, bombeando, e foram para UTI. E a gente foi logo atrás. E quando chegou lá, a gente não podia entrar e todas as mães estavam de fora, né? Porque, como eu já disse, sempre que acontece alguma intercorrência, todo mundo tem que sair. E, gente, na minha cabeça, nada podia dar errado. Nada, 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 nada. Eu tinha muita certeza que o Gustavo ia ficar bem. E eu me lembro de ter parado para conversar com algumas mães. E a Carol, ela conversou muito, muito comigo, deu muito apoio. E o Ricardo ficou lá na recepção da UTI, a gente estava de fora. Até que depois de um tempo, ele me chamou, falou que os médicos estavam chamando. E aí a gente entrou para a recepçãozinha, e aí saíram dois médicos e uma enfermeira. E até então, nem tchum, gente. Pra mim, eles iam me falar que o Gustavo estava grave, que estava muito grave, mas eu já estava acostumada com aquilo tudo. Eu nem imaginava a notícia que eu ia ter. Então, o doutor Heloísio me falou da forma mais bonita que eu acho que uma mãe pode receber uma notícia dessa, se é que eu posso falar assim. Ele falou: agora vocês vão poder entrar, mas vocês vão ter que ser forte, porque o Gustavo partiu.
Eu prometi que eu não ia chorar nesse vídeo e eu não vou chorar. E naquela hora, o nosso mundo desabou. Não parecia ser real. Você recebeu uma notícia dessa? Como que há poucas horas seu filho estava ali, vivo, bem, respirando, e de repente ele não estava mais ali. E aí eles deixaram a gente entrar, e o Gustavo ainda estava entubado da cirurgia, então o peixinho dele ainda fazia assim. Só que ele já estava sem cor. A gente passava a mãozinha no corpo dele e estava gelado. Eu nunca vou esquecer dessa sensação. A doutora Valéria, que é outra médica que fez muita diferença. Uma médica que tinha um grande coração. Não era aquele tipo de médico frio, sabe? Ela estava atrás de mim e ela passava as mãos nas minhas costas. O Ricardo estava na minha frente. E é muito doloroso. Muito, 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 muito. Aí ela me perguntou se eu queria pegar o Gustavo para me despedir e se a gente queria que eles ligassem os nossos familiares. Eles colocaram umas cadeiras no meio da UTI. Nessa hora nenhuma mãe nem um pai pode entrar, a UTI fica fechada. Então eles estubaram o Gustavo e nos deram. E a gente pôde ter nosso tempo para se despedir dele. Nesse tempo chegou minha mãe, minha irmã, meu sogro, minha sogra, a prima do Ricardo, nos ajudou muito, muito mesmo. Veio a psicóloga conversar com a gente, mas tudo que eu sabia falar e pensar é que tinha acabado. É como se a sua vida acabasse ali. Nada mais faz sentido. Nada, nada mais. Como se tudo, tudo, tudo tivesse acabado. E aí, meu sogro e as primas do Ricardo resolveram os processos burocráticos e tudo. A gente fez velório, a gente fez enterro. E eu me lembro da saída da UTI. É estranho pensar, mas todos os dias quando eu chegava na UTI ou no hospital, o meu pedido era que para que não fosse o último dia meu ali. Saindo ali com uma almofada de amamentação na mão, com o brinquedinho dele, com as coisinhas dele, sair sem ele. Eu nunca esperei esse momento, nunca, nunca, nunca. É estranho pensar, por mais que eu tinha muita fé e eu tinha muita certeza que ele ia ficar bem, lá no fundo, lá no meu fundo, lá no interior, eu sabia que o Gustavo não era meu. Sempre que eu segurava ele no colo, eu olhava para ele e eu tinha uma sensação de não pertencimento tão grande. Era como se no fundo eu soubesse que ele não ia ficar. Eu sabia que isso ia acontecer, porque a situação que ele estava não, sabe, não se desenrolava, não ia para frente, parece que não tinha solução aqui. E eu sabia que isso uma hora ia acontecer, só que eu não sabia que horas e que momento. E foi numa situação tão simples, tão boba, sabe? Porque o Gustavo passou por tantas cirurgias mais difíceis, passou por tantos momentos tão complicados, ficou tão grave. Tanto que, como tudo aconteceu na hora do almoço, algumas técnicas estavam pro almoço. Quando elas chegaram, ninguém acreditava que tinha acontecido. Porque tantos momentos a gente já tinha esperado e o Gustavo ia lá e era forte nesse momento, um momento tão bobo, sabe? E hoje eu não procuro questionar se houve erro médico, o que aconteceu, por que demorou tanto, o que esse médico fez. Sinceramente, eu procuro não culpar ninguém. Eu pus na minha cabeça que tinha que acontecer, que era para ele ficar esse tempo com a gente. O Gustavo ficou com a gente 85 dias. Ele nasceu numa quinta, foi embora numa quinta. E ele foi embora dia 7 de junho.
o dia que estava previsto para ele nascer, exatamente o dia da data prevista para o parto. Então, eu procuro pôr na minha cabeça que o Gustavo veio antes para eu ter esse tempinho com ele. Porque talvez se ele tivesse vindo na hora certa, ele não tivesse ficado e eu não tivesse tido a oportunidade de ficar com ele 85 dias. Então eu sou muito grata por isso. Muito grata por ter podido conviver e aprender tanto, tanto, tanto com o Gustavo. A dor da perda de um filho é só quem já passou para entender. E é isso que eu vou contar um pouquinho para vocês no próximo vídeo. Vou contar como que é e como que foi para mim esse luto materno. E essa foi a história do Gustavo, a história do nosso guerreirinho que virou o anjinho e que nos ensinou tanto em tão pouco tempo. Filha, a mamãe te ama muito, muito, muito. E eu só tenho a agradecer por esses 85 dias que você fez parte da nossa vida e que continuará fazendo com certeza para sempre. Bom, gente, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E semana que vem eu volto com o próximo vídeo sobre luto materno. Um beijo.